Olá, amigos, estamos aqui de volta para mais um bate-papo nesse ambiente proporcionado aqui pela Intelbras em parceria com a WD Purple. A gente veio trazer mais um tema bacana para vocês, que é para falar de como as campanhas corporativas podem ajudar o nosso cliente e o cliente do nosso cliente a bater metas. E para isso, estão aqui comigo duas feras, dois especialistas, o Biscaro. Tudo bem, Fabrício? Bom, eu sou o Alexandre Biscaro, gerente nacional de vendas da BU Energia. Estou na Intelbras aí há 9 anos, né? Já atuei bastante aí nesse Brasil inteiro. Aí. Legal, bacana. E o Alisson, bem-vindo. E aí, Fabrício, tudo bem? Prazer mais uma vez aqui falar com você. Alisson Carvalho, gerente nacional de vendas da BUTIC. Né? Já conheço muitas regiões a nível do Brasil. Né? Já atuei como representante, como executivo, supervisor, agora como gerente nacional. É sempre um prazer falar com você, vendedor, com você, revendedor, que está aí suportando as vendas da Intelbras. Legal, isso aí. Vamos direto ao tema aqui, que é importante e é bacana para quem está assistindo a gente. Como que uma campanha desenhada por um fabricante pode ajudar o cliente a bater metas, a entregar resultado, né? Bom, toda vez que a gente fala de uma campanha, de criar uma campanha, o foco principal sempre é a venda, né? É melhorar as vendas, a gente ter uma venda mais exponencial ou atingir um resultado aí de um produto ou outro que a gente queira focar. Mas quando a gente fala em vendas, além de a gente ter esse objetivo de buscar o sell-out, tem um objetivo importante também que às vezes é reativar um cliente, buscar um relacionamento, melhorar um relacionamento. Então, isso é um pouquinho que fica intrínseco dentro hoje de quando a gente cria uma campanha, né? E é um incentivo, né, Alisson? É isso aí, Fabrício. Eu costumo dizer que campanha boa é aquela que dá vontade de vencer. Se o vendedor da distribuição recebe a campanha e ele não fica animado para fazer a venda, animado para falar para o seu vendedor, ou ele não fica animado com o prêmio que vai ter daquela campanha, é porque tem alguma coisa errada com aquela campanha. Por isso que todas as campanhas que a Intelbras vem pensando, vem instituindo nos últimos meses, nos últimos anos, vou dizer assim, é sempre pensada em custo-benefício para todo o ecossistema de vendas. Legal. E a campanha ela pode ser usada como um argumento, né, para quem está vendendo, ou para o nosso time, ou para o time do nosso cliente que está vendendo, né? Um argumento de venda. Sem dúvida nenhuma. Além dela criar uma oportunidade de negócio, geralmente ela busca um fato novo, sabe? Uma forma, às vezes, eu tenho um cliente que eu já abordei uma vez, 2 vezes, não tenho um argumento novo. Então, toda vez que eu tenho uma campanha, eu tenho uma iniciativa de criar um argumento novo, de ter uma proximidade com o canal que eu não teria se eu não tivesse essa campanha, né? Bacana, bacana. E um detalhe, Fabrício, é que o nosso ecossistema, os nossos distribuidores, nossos revendedores, eles não vendem produto, eles vendem soluções. Então, uma campanha de venda bem estabelecida, ela ajuda a gente a entregar uma solução 360 lá na ponta para o consumidor final. Legal. E campanha, ela pode ser, imagino, de diversos tipos, né? Pode ser uma campanha de preço, pode ser uma campanha que entrega uma premiação. Você consegue detalhar um pouco assim dos tipos de campanha e de como que a gente pode utilizar elas para fazer esse incentivo, para impulsionar? Não tenha dúvida. Eu acho que as mais utilizadas hoje em dia são duas, né? Ou você tem um desconto de preço, ou você tem brinde, né? Geralmente, quando você tem uma campanha que ela foca no desconto, você busca ou rentabilizar o negócio do cliente, do parceiro, ou aumentar a competitividade dele. Quando você pega uma campanha de brinde, geralmente ela está mais focada no relacionamento, né? De você se aproximar do cliente de uma forma, às vezes, de cativar ele, trazer um assunto novo, né? Então, uma forma mais de relacionamento mesmo. Legal. Um outro ponto que a gente pode destacar, Fabrício, em campanha de vendas, e é um case que eu sempre gosto de deixar para todos os nossos parceiros na distribuição, né, desde muito tempo, é que toda campanha ela tem que ter começo, meio e fim. Então, quando nós instituímos as campanhas da Intelbras, você revendedor, você vendedor da distribuição, sempre tem em mente que nós pensamos no começo, meio e fim. Né? E o reconhecimento dessa campanha ela é importante, porque se tem uma coisa que a nossa distribuição é boa, é em bater meta. Né? Você pode, no final do mês, você pode chegar no último dia em qualquer distribuidor da Intelbras que o time está engajado em alcançar o objetivo. Então, essas campanhas que nós estamos trazendo recentemente, todas visam reconhecer esse esforço, reconhecer os vendedores, reconhecer esse time de venda. E eu tenho certeza que o time lá na ponta tem sentido isso. Um exemplo disso é o nosso próprio Intelbras Pontua. Os vendedores da nossa distribuição utilizam ele de forma massiva. Eu conheço diversos vendedores que já mobiliaram suas casas com a Intelbras Pontua. Eu conheço revendas
que utilizam o combustível da empresa só que a Intelbras pontua. Então, o começo, meio e fim está sendo bem executado. Legal, aí eu tenho uma dúvida que essa é uma dúvida do Fabrício mesmo, né? Tá. Que é o uso do mecanismo, campanhas, não pode causar uma certa dependência no canal, né? De a venda ser relacionada somente com campanhas, ou a gente consegue desassociar isso? Eu acho que isso vai muito assim de vendedor para vendedor. Uhum. Existe aquele vendedor, às vezes, que ele, né, utiliza a campanha de forma inteligente, né, acaba não ofertando para todo mundo, ele oferta de forma pontual, e tem aquele vendedor que às vezes não trabalha tão bem. Então, o ideal sempre para ele ter uma boa execução, para ele ter um bom resultado, primeiro ele ter a campanha debaixo do braço, ele conhecer a mecânica da campanha, ele poder, né, conhecer e ofertar e tirar a dúvida do cliente. Mas, dependendo muito da campanha, se for uma campanha sempre com a mesma mecânica, ele pode criar uma dependência. Né? Mas, no geral, ela sempre ajuda mais do que atrapalha. Legal. E por isso que as nossas campanhas, Fabrício, elas não visam só vender produto. Elas visam penetração, elas visam share de mercado. Porque a gente não está só vendendo produto, a gente está vendendo uma sensação. Então, o vendedor ele passa a ter a atenção 360 em quais são as campanhas do mês, qual é o produto do momento. Eu sempre gosto de dar uma dica para todos os distribuidores, né, e até para algumas revendas nossas, que todos os meses eles têm que ter o produto estrela na prateleira dele. O que é isso? É aquele produto que ele precisa ou ele pode girar mais naquele mês. E todo o time de venda naquele mês focar naqueles 5 produtos, ou naqueles 3 produtos que ele preferir. E quando eu digo focar, eu digo 360. Por quê? Porque na empresa só tem 2 tipos de pessoas. As que vendem e as que ajudam a vender. E quando a campanha ela dá certo, quando ela faz sucesso, você sente que até a pessoa lá dos serviços gerais, quando leva um cafezinho para o cliente que está em reunião, já fala assim, você está sabendo que o produto tal está em campanha esse mês? Porque isso motiva toda a empresa. Então a campanha ela tem que ter estrutura, né, Fabrício? Legal, essa visão é bacana que fortalece o canal como um todo, né? Não fortalece só uma ponta ou só um ou outro. Fortalece... Não gira aquela dependência, né? Fortalece todo o time, né? E todo o canal. E aí, Biscaro, vou até deixar essa para ti. Na verdade, para os dois, vai. Como que a Intelbras cria essas campanhas, né? Como que a gente pensa antes de lançar uma campanha? Qual que é a estratégia por trás? Eu sei que não é aleatório. Exatamente. A gente tem um cuidado bastante grande, né? Desde quando a gente passa pelo comitê comercial, geralmente as campanhas todas passam pelo comitê comercial. Só que antes dela chegar para um comitê comercial, a gente tem sempre um modo colaborativo. Então a gente consulta alguns distribuidores, consulta algumas revendas, para a gente saber se aquela campanha ela tem aderência, né? Então a gente, em Intelbras, ela tem esse cuidado, né, de sempre trazer a revenda, trazer o distribuidor para próximo quando a gente cria as campanhas. Isso ajuda muito, né? E também fortalece, né, uma das coisas que faz muita diferença também é quando a gente faz um comunicado antecipado para o canal, porque ele tem tempo de se abastecer. Então essa questão de você ter o cuidado do ponta a ponta, porque não adianta eu lançar uma campanha e o cliente está desabastecido. Então isso não vai surtir efeito. Então o legal é sempre a gente ter esse processo inteiro de ponta a ponta, porque daí a gente vai ter efetividade nas campanhas. É isso, total isso, né? Não adianta a gente fazer uma campanha para vender Twib e não ter Twib para ele vender. Exatamente, né? Não ter o produto na prateleira para ele oferecer pro cliente dele, né? Vocês têm cases assim de resultado real, assim, de uma campanha que deu sucesso, fez sucesso, top? A gente tem um case muito legal, Fabrício. Ano passado a gente fez uma corrida de vendas com roteadores na Beltic, e essa corrida de vendas premiou vários vendedores de distribuição com iPhones, com viagens, com televisão, e a campanha foi a nível nacional, né? E foi muito legal a gente acompanhar o engajamento, porque todos os meses, na reunião de foco do mês, a gente mostrava quem era a região que estava em primeiro, segundo, terceiro lugar, quem eram os distribuidores de cada região que estavam focados. E quando eu chegava no distribuidor, né, os vendedores já falavam assim, o iPhone é meu, tá? Esse ano o iPhone é meu. Não. O PlayStation 5 é meu. Teve até um case que eu gosto muito de citar, é uma vendedora nossa, lá de Fortaleza, que eu digo que ela é fominha de campanhas de vendas. Que quando saiu a campanha no primeiro mês, o filho dela falou assim, mãe, eu quero o PlayStation para mim. E ela se dedicou tanto
para que esse PlayStation fosse realmente premiado, ela fosse premiada com esse PlayStation, que no final da campanha deu certo. E quando ela mandou pra gente o vídeo do filho dela agradecendo, valeu Intelbras, obrigado pelo PlayStation, não teve preço, Fabrício. Então, mostra o real engajamento de uma campanha de vendas, como engajou a família inteira daquela vendedora. E o resultado que trouxe, né? O filho foi premiado por uma campanha que a mãe... Quem não quer um PlayStation, né? Quem não quer, né? Isso é muito legal. Se a gente pegar agora campanhas mais recentes, como a campanha de aniversário da Intelbras, é um belo case também. A gente já teve várias revendas já ganhadoras, né? O pessoal que ganhou antecipado já foi muito bacana. Então a gente tem várias campanhas que a gente poderia aqui citar, né? De campanhas de sucesso que foram muito bem, que muitas vezes a gente acaba até repetindo elas no decorrer do tempo, porque são campanhas que realmente ficam no nosso histórico lá para utilização. Legal. E como que o cliente nosso, ele tem como saber das campanhas que estão rodando? Todas as BUs, elas produzem durante o mês o foco, a gente chama de foco do mês, que é uma reunião, uma apresentação que tem todas as campanhas no mês seguinte, né? E eu digo com toda a propriedade, dá um trabalho enorme. Nós avaliarmos estoque, avaliarmos produção, produtos que a gente pode dar um desconto ou pode fazer uma ação, pensarmos na metodologia da ação, e a gente faz questão de que essas campanhas cheguem até a venda da distribuição. Então o vendedor, o distribuidor, o gestor do canal tem que estar muito antenado nesse foco do mês. Então, primeiro dia do mês, chame seu executivo, participe na reunião com ele e tenha a gana, a ambição de saber quais são as campanhas do mês de todas as unidades. E o legal também é o seguinte, nós temos as nossas equipes que, além de a gente lançar isso via vários informativos internos, o próprio executivo ele faz esse trabalho de fazer o corpo a corpo com o vendedor do distribuidor, né? Fomentando também as revendas, fazendo com que a revenda vá até o distribuidor e peça pela campanha, né? Então tem várias formas, o promotor técnico, o analista, todos eles hoje recebem o foco do mês e trabalham já nos primeiros dias do mês para que as campanhas elas cheguem até onde precisa chegar, seja no vendedor do distribuidor ou na própria revenda. Uma revenda, bacana. E dicas para esse nosso cliente de como ele aproveita as campanhas. O que ele não pode deixar de fazer para aproveitar uma campanha e sair na frente, ter grandes chances de ter um resultado bacana. Eu acho que a revenda, falando da revenda, ela tem que buscar o distribuidor. Ela chegar no vendedor do distribuidor, perguntar se existe alguma campanha vigente, que vai ter, com certeza vai ter. É muito raro passar um mês que não tem nenhum tipo de campanha, mas ela buscar junto ao vendedor dela, né? Questionar, investigar, porque como é uma forma de relacionamento do vendedor com a revenda, né? Ele também vai ter várias campanhas que ele às vezes vai ter 1, 2, 3 compras para chegar no resultado da campanha, né? E tem campanhas que são potenciais na hora, o famoso comprou, levou, né? Então ele também é legal que ele possa, né, cobrar do vendedor dele se existe alguma campanha vigente. Essa pergunta é legal, Fabrício, porque eu costumo dizer que vendedor parado não faz milagre. Então, o vendedor ficar no balcãozinho lá da distribuidora, sentado, tirando pedido, esperando o cliente vir perguntar para ele qual é a campanha do mês, não vai acontecer nada. Eu gosto sempre de usar comparação com fast food. Tem várias redes famosas de fast food aí que você chega lá, você compra o que você quiser, mas você não sai de lá sem eles te oferecer uma batata maior, um refrigerante maior, um bônus na casquinha. Eles te oferecem todas as vezes a campanha. E se você ficar na fila, eles oferecem para todos os clientes. E o que falta para você, vendedor? Oferecer para todos os seus clientes as campanhas do mês. Eu quero deixar esse recado. Vendedor parado não faz milagre. Ofereça as campanhas do mês. Engajamento. É só disso que a gente precisa. É isso daí. Porque se ele engaja o cliente dele vai comprar mais, consequentemente o resultado dele também é maior. É isso aí. Principalmente vai melhorar o relacionamento dele com a revenda, com o cliente dele, né? Então, a regra de ouro é: tenha a regra debaixo do braço, pega a campanha, o ideal seria imprime a campanha, bota do lado da mesa, porque o que não é visto não é lembrado. Pô, às vezes ele pode estar num momento ali de negociação, quando ele olhou para o lado, ele viu a colinha dele, opa, peraí, mas eu tenho mais isso aqui que eu posso oferecer. Então, esse que é o legal, né? Ele ter as campanhas sempre em mãos. Conhecer bem as regras da campanha. O básico bem feito, né, Biscara? Exatamente, cara. É isso aí, Feijãozinho com arroz. Legal, conhecer bem. E nós temos, como vocês mesmos comentaram, né, várias formas de mostrar para o nosso cliente quais são as campanhas que estão rodando. Ele tem acesso direto ao nosso time de vendas, se for a revenda, ao distribuidor, e o distribuidor ao nosso time de venda,
para tirar todas as dúvidas, né, a respeito deles. Mais alguma mensagem vocês querem deixar aí para quem está assistindo a gente a respeito de como utilizar as campanhas e como sair na frente aí, né, tornar o seu negócio mais competitivo? Eu acho que é colocando em prática as campanhas, né? Está sempre cobrando, às vezes posso ter algum produto lá que está parado, procure o seu supervisor, né? Isso falando mais para o distribuidor, procure o cliente, nos procure, porque às vezes a campanha ela pode também partir do distribuidor para nós, entendeu? Então é uma forma de a gente poder estar junto, talvez ter um produto parado, pode ser que a gente pode fazer uma negociação diferenciada, mas sempre buscando ser uma via de mão dupla, sabe? Legal, isso aí. É isso aí. É o momento agora da gente botar a mão na massa e fazer acontecer. Vendedor que é vendedor gosta de meta. Vendedor que é vendedor gosta de meta batida, gosta de bônus, gosta de ação, gosta de campanha. Então você, vendedor da distribuição, contamos muito com você e com seu engajamento em todas as campanhas que nós pensamos. É isso daí. Campanha de venda não é só promoção e entrega de brinde. É uma ferramenta para ajudar a vender mais, para ajudar a aumentar o resultado de todo mundo, da Intelbras, do distribuidor, da revenda e do cliente final, que também sai ganhando quando ele recebe o produto que ele precisa, né? É uma ferramenta de relacionamento e, como eu disse lá no começo, né, de criar fatos novos. É uma forma de você, às vezes, ter um assunto diferente para chegar lá no cliente, às vezes fechar uma venda que muitas vezes estava perdida. Às vezes ele vai com o mesmo produto, mas com uma abordagem diferente. Uma abordagem diferente. Legal, é isso daí. Então, altas dicas aí para você revenda, para você vendedor da distribuição, para você dono da distribuição, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, de como usufruir corretamente, né, e aproveitar as oportunidades que as nossas campanhas corporativas têm para te oferecer. E se você tiver dúvidas ou quiser saber sobre mais, continua acompanhando a gente aqui, que a gente tem bastante conteúdo bacana para vocês, ok? Valeu? Valeu, meninos. Valeu. Obrigado, Fabrício. Valeu, pessoal. Até a Boas próxima. vendas.